Olá, bem-vindos a mais uma rúbrica do Centro Ciência Viva de Bragança, intitulada Da Pele do Cientista. E hoje vamos ficar a conhecer melhor uma cientista que mudou a história da física, da química, da medicina. Estou a falar de Marie Curie. Vamos lá? Olá, chamo-me Marie Curie e estou aqui para vos falar um pouco de mim. Nasci em 1867 em Varsóvia, na Polónia. Tive 5 irmãos mais velhos. Fui uma criança curiosa. Sempre gostei de aprender. Um dia, a minha irmã, Brónia, estava aflita porque não conseguia ler uma frase do início ao fim e eu, ainda pequenina, aproximei-me dela e li a frase em voz alta. Nunca tinha andado na escola, nunca ninguém me tinha ensinado a ler. Tinha aprendido sozinha. Ainda me lembro da cara de espanto dos meus pais. Fui sempre boa aluna na escola, mas nem por isso me adaptei. Na altura a Polónia estava sob o controle dos russos e o ensino era muito rígido, muito mesmo. Costumavam dizer que eu era como o meu cabelo, crespo e rebelde. A minha infância. A minha infância ficou marcada por um acontecimento muito triste. Quando tinha apenas 11 anos, a minha mãe faleceu de tuberculose. Acompanhei os últimos dias de vida dela no hospital, acompanhei-a. E esses últimos momentos, essas últimas vivências, acompanham-me sempre. Nunca mais consegui entrar em nenhum hospital. Felizmente, na altura, tinha uma melhor amiga, a Cásia, que me ajudava a ultrapassar estas situações. Adorava ir para a casa dela à tarde, conversar, beber limonada, comer gelado de chocolate. Terminei o secundário um ano mais cedo, com 16 anos, e tive de tomar uma decisão. O que fazer a seguir? Bom, podia tentar encontrar um emprego como professora, como a minha mãe. Podia casar, mas era ainda muito jovem. Ou podia continuar a estudar e ir para a universidade, como o meu irmão, Joseph, que já andava na Universidade de Medicina. Mas, na altura, as raparigas não podiam frequentar a universidade. Portanto, teria de ir para o estrangeiro. E não tinha dinheiro. Foi nesta altura difícil que eu recebi uma carta ultra secreta. As raparigas devem ter as mesmas oportunidades que os rapazes, por isso estou a preparar uma universidade secreta. Iremos reunir-nos 2 horas por semana para ter aulas com grandes cientistas, pensadores, historiadores. Raparigas demasiado pobres para pagar estão igualmente convidadas. Temos de guardar este segredo da polícia russa. Por isso, por favor, destrua esta carta. Em 1889, 1000 raparigas frequentavam a Universidade de Floating, em Varsóvia. Foi muito importante para mim, como devem calcular. Terminei os estudos nesta universidade e a seguir queria fazer o meu doutoramento, continuar a estudar, mas para isso eu precisava de dinheiro. E então aceitei um emprego como governanta durante anos. Foi muito, muito complicado para mim aguentar estes anos, mas foram muito importantes, porque o dinheiro que eu consegui
permitiu que a minha irmã fosse estudar medicina para Paris e eu, com 24 anos, fui ter com ela. Mal cheguei a Paris, matriculei-me logo na mundialmente famosa Universidade de Sorbonne para estudar aquelas disciplinas que eu mais gostava, que era a matemática e a física, se bem que toda a ciência no geral me fascinava. Estudei muito, foram tempos difíceis, estudava de manhã, à tarde, à noite, quase nem comia, também não tinha muito dinheiro, é verdade. Para agravar a situação, a universidade acabou por me expulsar de um cantinho que me tinha cedido no laboratório para eu estudar. Diziam que eu ocupava muito espaço. Era polaca, era mulher. Foi nesta altura também que eu conheci Pierre Curie. Aquele por quem eu me iria apaixonar. Pierre já era um cientista, já tinha feito muitos estudos importantes. Mas, acima de tudo, Pierre respeitava-me como pessoa que eu era. E depois partilhávamos o nosso fascínio pela ciência. Casámos um ano depois. Fomos de lua de mel nas nossas bicicletas, perfeitamente enfeitadas para a ocasião. Mal sabíamos que o nosso trabalho juntos iria mudar o mundo. Bom, nessa altura tive também de decidir qual era o tema da minha primeira investigação, do meu doutoramento. E então procurei tudo o que tinha sido descoberto recentemente e encontrei coisas muito interessantes. O primeiro voo da asa delta, a invenção do gerador elétrico, a utilização de ondas rádio para comunicar, a descoberta dos raios-x, estes raios misteriosos, libertados por um elemento chamado urânio. Bem, a comunidade científica andava entusiasmadíssima com a descoberta dos raios-x, estes raios luminosos, invisíveis, que conseguem atravessar sólidos e tirar imagens incríveis dos ossos do corpo humano. E não deu grande importância quando Henri Becquerel descobriu estes misteriosos raios produzidos pelo urânio. É claro que eu fiquei entusiasmadíssima. Tive logo a ideia para uma questão a investigar. Sim, porque nós cientistas, mais do que trabalhar as respostas, nós trabalhamos as questões. Será que havia no mundo mais materiais diferentes do urânio que produzissem também estes raios misteriosos? E assim iniciei a minha investigação, ainda no laboratório de Pierre, muito simples e rudimentar. Testei todos os elementos químicos. Os elementos químicos são os blocos de construção de tudo o que existe na Terra. Estão representados numa tabela, a tabela periódica. E eu testei-os a todos. E descobri que, para além do urânio, não havia mais nenhum elemento que libertasse estes raios misteriosos. Testei, voltei a testar e obtive sempre os mesmos resultados. Mas nem por isso desisti. De seguida comecei a investigar, a analisar os minerais, estes constituintes das rochas. Sim, os minerais também são constituídos pelos elementos da tabela periódica, eu sei, eu já os tinha testado todos. Mas poderia haver alguma coisa que nos tivesse escapado. A ciência deve ser questionada, deve ser trabalhada. E então comecei por estudar, por investigar o minério, a persblenda. A persblenda já era um minério usado para extrair o urânio. E eu descobri que a persblenda emitia raios muito mais fortes do que emitia o urânio, isolado. Isto só poderia querer dizer que na persblenda existia algum elemento que, tal como o urânio, libertava também estes raios misteriosos. Sim, bem sei. Eu já os tinha testado a todos. Mas mesmo assim, ficámos super entusiasmados para descobrir do que se tratava.
A altura não foi a melhor para mim e para Pierre, porque tínhamos uma filha bebê, Irene, tínhamos trabalho a tempo inteiro, portanto teríamos de investigar durante a noite. Não tínhamos dinheiro, o laboratório era rudimentar, como já vos disse, e depois a universidade não financiava. Desculpem. Não financiava as nossas investigações. Mas nós precisávamos de saber. Nós tínhamos de descobrir o que é que existia de tão misterioso na peste lenda. E então, com muita coragem e perseverança, avançámos. Comecei por esmagar a peste lenda, misturar esse pó resultante com ácidos, separar os diferentes elementos e no final obtivemos um pó escuro, desconhecido. E esse pó libertava raios 330 vezes mais fortes do que o próprio urânio. Tínhamos descoberto um novo elemento. Foi nesta altura que eu inventei a palavra radioativo para tratar desta propriedade misteriosa, especial. E ao novo elemento chamei-lhe de polónio. Sim, uma homenagem ao meu país. Bem, mas não ficámos por aqui. Imaginem que o líquido preto que resultou depois da extração do urânio e do polónio da peste lenda continha ainda muitos raios. Muita radioatividade. Tinha de haver ali, naquele líquido, um outro novo elemento que também fosse radioativo e o poder daqueles raios seria bastante superior ao do polónio, do urânio, porque eram ínfimas quantidades naquele líquido. Bom, em 1898, isto foi em 1898, apresentámos este novo elemento à comunidade científica e eu chamei-lhe de rádio. Bom, foi para nós um momento único, marcou as nossas vidas. Tínhamos descoberto 2 novos elementos que nunca ninguém tinha encontrado e esses elementos eram radioativos. Bom, Pierre decidiu estudar mais as propriedades da própria radiação. Eu foquei-me mais na extração do rádio desse líquido da peste lenda. Nada fácil. Porque ele existia em ínfimas quantidades, como eu já vos disse. Portanto, eu ia necessitar de toneladas de peste lenda. Ia ter que desfazer toneladas de peste lenda com os meus braços, com a minha força. Demorei 3 anos. Toneladas de peste lenda, toneladas de produtos químicos corrosivos, toneladas de água, mas no final... no final eu consegui extrair esta quantidade de rádio. Bem, agora ninguém podia dizer que ele não existia. Foi também nesta altura que eu e Pierre começámos a ficar doentes, sentíamos-nos cansados, o corpo doía-nos, uma sensação estranha. Pierre não parava de tossir. Mal nós sabíamos que estes raios misteriosos, esta radioatividade, era prejudicial ao ser humano. Os líquidos com que trabalhávamos eram tão radioativos que eles brilhavam no escuro. O nosso maior prazer era quando íamos à noite para o laboratório e olhávamos à volta e víamos o brilho das provetas, dos balões, dos recipientes com o nosso material. Era maravilhoso. Bom, no ano seguinte terminei o meu doutoramento. Fui a primeira mulher na Europa a obter este grau académico. E nesse mesmo ano, eu e Pierre recebemos o prémio mais importante da ciência, o Prémio Nobel da Física. Nesta altura a nossa vida mudou muito. Tornámos-nos celebridades. Tivemos de parar de trabalhar, porque era entrevistas, era jornais, era apresentações, defesas. Enfim, eu e Pierre podíamos ter ficado muito ricos,
nesta altura, se cobrássemos às empresas e aos cientistas o uso do nosso método, mas nós decidimos oferecê-lo à humanidade. Queríamos que as nossas descobertas fossem rapidamente usadas, utilizadas, por exemplo, pelos médicos, que estavam finalmente a avançar numa cura do cancro com os nossos elementos. E assim aconteceu. O rádio começou a ser usado para tudo e mais alguma coisa. Imaginem que até para pintar os olhinhos dos ursos de peluche ele foi usado. Achava-se que era um elemento seguro. Bem, mas não. As pessoas que manipulavam esse elemento, trabalhavam nas fábricas de extração, por exemplo, começaram a ficar muito doentes e rápido associámos essas doenças à exposição da radioatividade, que sim, é extremamente prejudicial ao ser humano. Bom, também foi mais ou menos nesta altura que Pierre morreu. Devem estar a pensar que Pierre morreu dos efeitos da exposição à radioatividade, mas não. Pierre já estava muito doente, é verdade, mas ele morreu de um momento para o outro, saiu de casa, já não voltou a entrar. Pierre foi atropelado por uma carruagem. E eu fiquei sozinha, triste, incapaz de fazer qualquer coisa durante muito tempo. Contra tudo e contra todos, sobrevivi, muito graças às minhas duas filhas, Eve e Irene, maravilhosas. E, entretanto, convidaram-me para ir substituir Pierre na universidade como professora. Fui a primeira professora na história dessa universidade. Estudei muito, continuei a investigar. Escrevi muitos artigos científicos, fiz muitas publicações, livros, coordenei o laboratório. E em 1911 recebi o meu segundo Prémio Nobel. Desta vez o Prémio Nobel da Química. Também nunca ninguém, até à data, tinha conseguido receber 2 prémios Nobel. E depois veio a guerra. A Primeira Grande Guerra Mundial. E tive de parar de trabalhar. Lembro-me que fiquei muito incomodada com a quantidade de soldados dessa guerra que viam os seus membros amputados. Eram às centenas. Aquilo perturbou-me muito. E depois a minha filha, Irene, já médica na altura, insistia que eu devia ajudar na guerra com os meus conhecimentos científicos. É óbvio que eu não entrava nos hospitais. Foi então que eu decidi ajudar da parte de fora, no campo de batalha até. E então criei a primeira unidade móvel. Uma unidade móvel de raios-x, que podia deslocar-se e ir até para o campo de batalha, observar os ossos dos soldados e impedir que os seus membros fossem amputados por entorses ou pequenas fraturas. Com muito esforço consegui algum apoio, multipliquei essa unidade móvel, treinei médicas para tomarem conta dessas unidades. Enfim, pus os meus conhecimentos científicos, mais uma vez, nas mãos do bem. Isto porque nós, cientistas, nem sempre controlamos o destino das nossas descobertas. Elas podem ser usadas por quem quiser, para o bem ou para o mal. Mas eu continuo a acreditar em Pierre. E Pierre dizia que o bem que resulta das nossas descobertas científicas é muito mais importante.
Marie Curie acabou por falecer com 66 anos em 1934. Mas foi uma excelente pessoa, uma excelente cientista. Mudou para sempre a história da física, da química e da medicina porque tinha as 3 características fundamentais para ser uma grande cientista: curiosidade, criatividade, perseverança. Até à próxima!